Estou magro demais, barbudo e cabeludo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, seguindo. Realidade em que a gente vive. Obviamente, quando a gente fala em realidade, a gente não pode tentar falar por todo mundo. A gente pode apenas falar sobre a nossa realidade. Eu tenho contato com uma série de produtores, tô sempre conectado com muita gente, porque estou sempre lecionando e estou sempre em contato com educação. E mesmo assim, a realidade de cada um é diferente. Mas algumas características parecem ser comuns a muita gente. E é sobre essas que eu quero conversar com vocês. A gente tem que se dar conta que como a gente vai iniciar um processo de produção, qual caminho que eu devo utilizar, vai depender muito da realidade em que a gente está trabalhando, da realidade do nosso artista. Então, entender essa realidade vai ser fundamental para que a gente possa traçar um plano de entregar o maior sucesso possível para a produção desse artista. Então, eu gostaria de apresentar 3 cenários. E eu tenho certeza que entre esses 3 cenários vão ter características comuns com a cena do qual um de vocês que esteja aí do outro lado eu possa viver. A primeira, vamos pensar numa época longe dessa pandemia, antes ou depois dela, onde a gente tenha livre acesso às pessoas, a receber as pessoas em ambientes e contatos locais. A gente tem 2 realidades. Uma realidade onde o artista consegue disponibilizar tempo suficiente, agenda suficiente, para que a logística não se torne um problema. Para onde tu possa, por exemplo, gravar e realizar todas as etapas da tua produção, desde a pré-produção, desde a captação, edição, mixagem e masterização, todas conectadas uma à outra, onde fosse um único mergulho de uma semana seguida, 2 semanas, depende do tempo que vai ser necessário para a realização do projeto. O outro cenário é aonde os músicos muitas vezes não conseguem disponibilizar disso por N fatores. A nossa cena, como eu disse, e como muita gente deve enfrentar, é uma cena difícil. Muitos dos nossos músicos têm outros empregos que não podem dedicar 100% a isso e acabam que não têm a disponibilidade de trabalhar, por exemplo, em horário comercial durante todos os dias. Então tu vai ter uma produção aonde tu grava num fim de semana, aí depois, uma semana depois tu grava no outro fim de semana, uma semana depois tu grava, e assim tu vai realizando as etapas. Então, nesse cenário onde as pessoas podem se ver, a gente já tem essas 2 grandes diferenças. E isso tem um ponto muito importante, que é a gente como produtor, muitas vezes, não pode simplesmente dizer, não, eu vou pegar esse trabalho e vou gravar nesse fim de semana, passa uma semana, grava no outro, passa uma semana, grava no outro, e tu não tenha nada no meio do caminho. Muitas vezes tu tem outras sessões, tu tem sessões de outras produções, ou tu tem outras produções como essas que ocuparam a agenda entre estas. E conforme tu vai aumentando a tua agenda, tu constantemente precisa pular de um trabalho para o outro. E muitas vezes tu não consegue se conectar com a profundidade e rápido o suficiente
como se esse trabalho tivesse todo conectado num mergulho só. Então, na minha carreira, sempre que possível, eu tento fazer dessa forma. Vamos fazer tudo numa tacada só. Infelizmente, são raros os casos onde se consegue fazer isso. Essa outra realidade, onde a gente tem vários agendas diferentes e artistas diferentes, a gente precisa voltar a se reconectar. Muitas vezes, dependendo de como se faz o controle das etapas, algumas ideias se perdem ou se transformam, e isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa negativa. Vamos agora para mais dois cenários. Vamos para aquele cenário onde a gente está conectado globalmente, onde a comunicação é feita por via digital e a tecnologia pode nos auxiliar e nos permite trabalhar com artistas, um aqui, outro lá, um outro produtor, artistas de outros países, de outros estados, outras cidades. Quando a gente tem produções à distância, a tecnologia de hoje não permite que tu tenha aquele contato próximo com o artista. Então tu também vai ter que prever essas dificuldades logísticas de agenda, de poder se conectar, voltar a se reconectar com o trabalho. De repente tem uma agenda hoje, só daqui a 20 dias tu conseguiu que o músico lá do outro estado pudesse participar, ou o músico do outro país é só daqui a 2 meses, e depois tu conseguiu agenda com um músico local para vir gravar as vozes, o que seja. Então, tu também vai ter que prever essas dificuldades de reconexão com o material. Em tempos de Covid, aonde tu nem pode estar em contato direto com o artista, tu também vai ter que prever esse tipo de problema. E, obviamente, vai ter que ter alguma sistemática e alguma metodologia e um controle de etapas para que tu possa passar desses obstáculos. Mas eles vão existir. E, na minha concepção, também é afastado do ideal pelo fato de que tu raramente tem contato com o músico direto, de ouvir o que está acontecendo, como está acontecendo, poder de repente dizer, olha, essa performance não foi a melhor, olha, essa textura, essa sonoridade não foi a melhor. E, novamente, a comunicação pode acabar um pouco comprometida. Então, partindo do que eu considero o ideal, onde todos os músicos estão juntos e a realidade logística está conectada uma com a outra, para presencialmente, porém músicos com agendas espaçadas, produções espaçadas. Depois, essas produções mais híbridas, com músicos distantes, em locais diferentes, mas que ainda se possibilita que alguém possa vir, algumas coisas tu possa gravar no estúdio, ou tu possa ir até um outro local. E por último, o mais difícil, ou menos ideal, digamos assim, essa realidade da pandemia, onde tu praticamente tem que ouvir tudo filtrado, ou que vão ter complicações logísticas maiores. Traz arquivo, ouve, manda de novo, refaz, pede de novo, faz isso, tal. Então, a gente vai estudar uma sistemática, uma metodologia que eu uso nas minhas produções e que foram moldadas, tendo passado por todas essas experiências, para que eu consiga fazer isso, me reconectar com o trabalho, prever alguns desses problemas e tentar achar soluções para essas 4 realidades de produção musical. Seguimos?